primeiro versículo. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniteando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém? Só até aí. A igreja pode se sentar, amém? Eu nada de mim não tenho nada para dar para a igreja. Eu vou começar essa palavra como algo assim que o Senhor tocou no meu coração alguns dias atrás. E é até um testemunho. Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando sobre Judas, do arrependimento de Judas, porque nós sabemos que em tudo o que diz respeito à palavra do Senhor, em tudo o que diz respeito à história de Jesus e à história do mundo, está tudo sob o controle de Deus. Tudo que está abaixo de Deus está sob o controle dele, porque acima não há nada. Então tudo que está abaixo de Deus está sob o controle dele. Quando eu ainda não entendia a palavra, eu ficava imaginando, porque a palavra do Senhor Jesus, ele veio para todos. E Judas aqui foi um traidor. Nós sabemos que o final dele não foi bom, não foi bonito. Mas eu sei que tudo está sob controle, sobre as mãos de Deus, e era necessário acontecer isso. Muitas vezes eu imaginava assim: mas e se ele se arrependesse antes? O fim que o Senhor Jesus queria que tomar seria o mesmo. Eu não sei qual seria a forma que foi para que o cordeiro fosse sacrificado foi essa, em relação à traição, em relação a Judas ser usado pelo inimigo. Até nisso nós vemos que o Senhor está sob o controle de tudo. E o final teria que ser o mesmo, sendo Judas ou não um traidor, ou a forma como teria que acontecer a crucificação de Jesus, não importa como, teria que ser assim. Infelizmente Judas, como todos nós somos seres humanos, ele também era um ser humano, e quem de nós aqui não gostaria que ele fosse salvo? Porque você olha para dentro do seu interior, e você tem suas falhas, os seus defeitos, e muitas vezes você pode falar assim: graças a Deus que foi Judas e não fui eu. Mas pela direção que o Senhor me fez tomar essa noite, muitas vezes durante as nossas vidas, nós também nos portamos como Judas. Nós também nos portamos como Judas. E vocês vão entender como. Mas antes vou contar um pequeno testemunho. Quando eu tinha 7 anos, de idade, eu morava aqui, na rua São Benedito. De mim mesmo eu não consigo lembrar, qual foi a situação. Eu vi meus pais me contarem que foi porque eu bebi álcool, dizem que foi vinho, e eu quase passei dessa para melhor. Passei muito mal, e verdadeiramente quase que eu morri. Mas eu vejo aqui, em relação a esse pequeno testemunho que eu vou dar, que o Senhor Ele cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Quando Ele tem um plano na nossa vida, é desde o ventre da nossa mãe.
E no caso aqui, eu era apenas uma criança. Muitas vezes eu converso com minha esposa e eu digo que a nossa geração, a geração de quem já passou dos 40, as crianças da nossa geração eram crianças muito mais inocentes, muito mais puras que a geração de hoje. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar que as crianças de hoje já nascem falando, já nascem sabendo. E é verdade, mas está na palavra que as gerações futuras, as gerações perto do fim, seriam uma geração trabalhosa realmente para nós. E muitos aqui são pais e mães e sabem verdadeiramente o que está acontecendo no dia de hoje. Eu estava conversando esses tempos atrás com uns colegas meus lá do serviço, e um deles falando em relação a tudo que acontece no dia de hoje, em relação a drogas, em relação a prostituição, em relação a muitas coisas. As drogas pesadas que existem hoje, no nosso tempo, não existiam. A nossa geração era uma geração que era realmente influenciada pelo mal. E até mesmo a partir daquela época, dos anos 60 em diante, começaram a surgir drogas pesadas. Mas em relação à geração de hoje, a geração de hoje é muito mais, vamos dizer assim, muito mais sábia em relação a tudo que leva ao mal. A geração de hoje acha que sabe das coisas, mas verdadeiramente a geração de hoje está muito mais influenciável em relação a drogas, a prostituição, a tudo que não presta no mundo de hoje. Agora voltando ao meu testemunho, e eu, antes de eu nascer, a minha mãe, ela teve problemas em relação à gravidez. Eu perdi, se eu não tenho memória, uns 2 irmãos, 2 ou 3, eu não lembro agora, não sei se é mais, 3 irmãos, antes de eu nascer. Não, antes de eu nascer eu perdi 2 irmãos, porque, como diz o antigo, né, as crianças não vingavam, né? E eu não sei o que acontecia. E antes de eu nascer, 2 irmãos morreram. Aí eu nasci e minha mãe teve problemas na minha gravidez. E antes de eu nascer, quase que eu morri. E como eu disse aqui no começo, né, o Senhor cuida daqueles que Ele tem um plano no futuro. E hoje eu estou aqui. Amém. Amém? Porque era para mim ter morrido antes de eu nascer. Mesmo depois que eu nasci, eu ainda tive problemas. E quando eu nasci, minha mãe e meu pai frequentavam o centro de Umbanda. E dizem eles, né, que foram os demônios lá que usaram os remédios, as coisas lá, né, fizeram as... Né? E dizem eles que foram esses remédios e a ação dos demônios lá que me curaram, né? Mas hoje nós sabemos que não é nada disso. Porque se eles pudessem, eles teriam ceifado a minha vida. E isso me traz à memória que hoje em dia muitas pessoas são enganadas. Hoje em dia muitas pessoas, né, estão nesse meio, estão na religião que usa, né, a Umbanda, o Candomblé, né? E eu cresci nesse meio e eu já contei para alguns irmãos aqui acho que já ouviram. E hoje eu toco para Jesus, né? Meu instrumento é esse aqui. E quando eu estava nesse meio, que eu cresci nesse meio, eu tocava atabaque, né? Fui até elogiado uma vez que uma senhora que até faleceu disse que ela nunca viu alguém tocar tão bem como eu tocava. Mas hoje, talvez eu não toque tão bem, mas quando eu toco, é para Ele. Né? E assim o Senhor diz para cada um de nós aqui: o mínimo que você fizer, quando você fizer, você faça para Ele. Aleluia! Você pode ter certeza que melhor melodia, ou melhor trabalhar, ou melhor ação em relação a Deus, para Ele já é o suficiente. Não há nada melhor do que você fazer tudo aquilo, por mínimo que seja, para Deus. Amém? Amém. Amém. Hoje eu estou aqui temeroso, amém? Mas é para Deus, amém? Glória a Deus. E o diabo tentou ceifar minha vida antes mesmo de eu nascer, mas Deus tinha um plano e eu nasci. Mas como tudo é para a honra e glória do Senhor, eu nasci, mas nasci com problemas e quase morri de novo. E foi aquilo que eu contei para vocês em relação ao engano que foi acharmos, eu e minha família, achar que era o demônio que tinha me curado. Mas não é. Anos depois, 7 anos depois, novamente,
talvez num ato inocente, eu não sei, eu não me recordo qual foi o motivo que eu tomei algo e eu quase morri de novo, mas o Senhor, usando os médicos, usando tudo aquilo que Ele deixou aqui na terra, me curou. E é tudo para a honra e glória do Senhor. E a cada dia, e o Senhor toca no meu coração para dizer assim, que a cada dia, cada um de nós aqui, temos um livramento especial. A cada dia, quando nós dormimos, há muitos por aí que dormem e não levantam. E a cada dia, nós dormimos e levantamos. Mas no nosso trabalho, muitas vezes no nosso trabalho, nós estamos correndo risco. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos tendo livramento. Lá no meu trabalho mesmo, que é um trabalho de alta periculosidade, eu fico muitas vezes olhando ali aquela situação. É uma situação de risco, alguns aqui conhecem, né, presbítero? E ali é um lugar muito perigoso. E eu fico, muitas vezes eu já imaginei assim, é um lugar assim que não tem segurança nenhuma. Ali, se chegar um desmiolado ali, pode jogar tudo pelo ar ali, pode explodir tudo aquilo. E a cada dia eu agradeço assim, ao Senhor, quando estou orando assim, eu agradeço ao Senhor pelo meu trabalho, pela vida dos meus companheiros ali, que é um lugar de alto risco. E ali, se explodir aquilo ali, aquela região toda vai para, né? E a cada dia eu vejo que o Senhor está me dando livramento. E Ele diz que Ele está dando livramento para cada um de vocês. Desde o dia que vocês nasceram. Porque a partir do momento que vocês nascem, o inimigo, ele sabe que vocês são sérios candidatos a serem mais um soldado de Jesus. E a cada dia o inimigo tenta de uma forma ou de outra ceifar a vida de cada um de vocês. E a partir do momento que vocês levantaram as suas mãos para o céu e aceitaram Jesus, é aí que Ele investiu mais ainda. Porque Ele sabe que aqui, desde os mais jovens até o mais idoso, há verdadeiros ganhadores de almas para Jesus. Não importa em que situação você esteja. Muitas vezes eu fiquei imaginando assim, como seria a primeira vez que eu ganhasse alguém para Jesus. E eu nem me lembro porque eu fiquei sabendo que eu ganhei uma alma e nem sei como foi. Uma vez eu ia me falar assim, você sabia que você tem uma pedrinha na sua coroa já? Eu não sabia como. Não sabia como, mas depois que me contaram quem que era, eu já sei quem que é a pessoa. Uma senhorinha. Então eu penso assim, eu penso de mim, mas o Senhor me faz a seguir a palavra assim. Ele me livrou 2 vezes da morte, assim como Ele livra cada um de nós todos os dias da morte. E às vezes, por ações e atos, no nosso dia a dia, e até mesmo por falar, nós que estamos na presença do Senhor, nós todos aqui que dizemos que lemos a palavra todo dia, que oramos todo dia, que tentamos ser santos todo dia, muitas vezes por atos, por atitudes, né? Por falar, nós somos como Judas, nós estamos traindo o Senhor, porque muitas vezes nós falamos uma coisa e agimos de outra forma. Muitas vezes tem situações que nós nos calamos, acontecem situações e nós nos calamos. E às vezes é para que nós venhamos abrir a nossa boca, nós venhamos a falar, e muitas vezes nós calamos a nossa boca. Muitas vezes, não em relação à traição que Judas fez, eu não quero dizer aqui que todos somos como Judas, porque até mesmo na traição de Judas havia um plano, tinha que se seguir um plano, para que hoje todos nós estivéssemos aqui. Mas muitas vezes o Senhor diz assim, falem, façam, e muitas vezes nós não fazemos. A partir do momento que o Senhor está mandando nós fazermos algo, ou falar algo, e nós não estamos fazendo, e nós dizemos que somos fiéis ao Senhor, nós não somos fiéis. Fiel é aquele que é fiel, infiel é aquele que é infiel. E aquele que é infiel muitas vezes, e eu posso dizer isso com certeza, aquele que é infiel é traidor. Muitas vezes nós condenamos os adúlteros, mas adulterar não é só o homem que trai a mulher ou a mulher que trai o homem. Adulterar também é aquilo que o Senhor manda que façamos e nós não fazemos, porque quando o Senhor está dando algo, Ele tem um plano já traçado.
e nós adulteramos o plano do Senhor, ou não fazendo da forma que Ele falou, ou fazendo da nossa forma. Isso é um adultério, isso é a adulteração de algo que já está programado, que já está ordenado pelo Senhor. E os dias de hoje, eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu também passei muitas vezes por essa situação. Muitas vezes fui um adúltero em relação àquilo que o Senhor colocava no meu coração. Muitas vezes eu tenho que levar um empurrãozinho. Há aqui pessoas, eu já vi isso, que tem pessoas aqui que realmente fazem aquilo que o Senhor falou. Mas muitas vezes há momentos em que há pressões em que nós verdadeiramente nos colocamos não como servos do Senhor. Eu não sei qual a situação que cada um aqui muitas vezes é colocado, mas o Senhor diz assim para você que você pode ir, pode fazer, que Ele é contigo. Amém. Não temas, porque eu sou contigo, o Senhor diz. Já aconteceu várias vezes lá no meu trabalho. Eu trabalho lá com pessoas que são verdadeiras bênçãos do Senhor. E vamos dizer assim, também são perseguidores do Senhor. Esses dias eu ouvi a palavra em relação à perseguição, a igreja perseguida, né? Isso, a igreja perseguida. E muitas vezes, encoberto, nós somos uma igreja perseguida. Há pessoas que nos julgam a igreja do Senhor por atos de muitos outros. Essa semana eu estava conversando, quando eu cheguei no meu almoço, estava havendo uma conversa lá em relação a pastores. E quando eu estou ouvindo assuntos em relação que ofendem o povo de Deus, muitas vezes, eu sou sincero, muitas vezes eu me iro por coisas que eu ouço, por ímpios, né? São ímpios, mas aqueles que conhecem a verdade, aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, quando ouvem certas conversas, se iram por dentro. Mas nós temos que ser como Jesus, né? Nós temos que continuar mansos, ouvir, explicar aquilo que está dentro da nossa capacidade. Esses dias há um pastor que trabalha na prefeitura e ele foi vender, não sei se talvez ele ofereceu para o presbítero, não sei, foi oferecer algo lá para vender, para comprar o terreno da igreja dele, e ele foi oferecer, não tinha dinheiro na hora, e ele ofereceu para os outros irmãos, e olha só como nós somos vistos, olha só como, eu posso dizer assim, porque é sobre isso que estou falando, olha só como os outros adúlteros, os cristãos adúlteros são vistos. Ele foi oferecer para o meu encarregado de copos. Qual foi a primeira coisa que ele... como diz aqui, o inocente pagou pelo pecado dos pecadores, né, pelo nosso pecado. Eu não conheço a vida dele, pois o presbítero conhece, né? Mas pelo que eu vejo, o pouco que eu vi, para mim é um homem de Deus. A primeira coisa que a pessoa disse para ele foi assim, ele chegou, ofereceu lá o talãozinho, a primeira coisa que a pessoa disse para ele foi assim, mas para que é isso aqui? É para comprar uma S10? É para comprar um carro importado? Aí ele disse para que era, e a pessoa continuou aí a acusá-lo, falando que era para comprar um carro para ele andar bem, não era para ele. Mas por quê? Ele é um inocente, nós podemos dizer assim como todos nós somos inocentes. Ele foi oferecer algo para o crescimento da obra de Deus, mas o que o ímpio vê pelo testemunho dos adúlteros que existem por aí? Que muitas vezes, como foi falado aqui, muitas pessoas usam a palavra de Deus para o benefício próprio. Usam a palavra de Deus para enganar pessoas que muitas vezes são mais profundo da palavra, pessoas que verdadeiramente são pessoas, nós podemos dizer assim, inocentes, são pessoas que não têm entendimento de nada, e muitas vezes, aquele que procura seguir a palavra, aquele que procura seguir tudo aquilo que o Senhor
determinou, tem que ouvir essas coisas pelo mal que outros que se dizem cristãos fazem. E hoje mesmo eu também ouvi, porque agora não sei por que motivo, estão me chamando de pastor lá na igreja, lá no serviço. E o meu companheiro lá, um dos companheiros lá, que ele é um, vamos dizer assim, ignorante, né? Ignorante em relação à letra, ignorante em relação a tudo, perguntou para mim quando que eu vou abrir a minha igreja. Eu disse assim, será quando Deus quiser, né? Quando for a vontade de Deus. Aí ele disse para mim assim, mas você, eu já falei lá que eu vou abrir a minha igreja lá no Nordeste, né? Aí ele disse para mim assim, mas por que você vai lá? Por que você vai abrir uma igreja lá? Lá não dá dinheiro. Lá não dá dinheiro. Eu falei assim, mas eu não vou abrir igreja, né? Porque por vontade do Senhor, eu não vou abrir a igreja por causa de dinheiro. Eu vou abrir a igreja por causa das vidas. Vou abrir uma igreja por causa das almas. Né? Porque é isso que o Senhor manda que todos façamos. Né? Ah, não, Edson. Não, Edson. Mas lá você tem que abrir uma igreja. Há tantos aí que abrem igreja para ganhar dinheiro. Tantos por aí que abrem igreja para ganhar dinheiro. Aí eu falei para ele, né? Eu falei para ele assim, olha, desses aí, quem vai justificá-los é Deus. Amém? Então o Senhor diz também assim, quando você for apontado, quando você ouvir coisas em relação à sua pessoa, quando você está na presença dEle, quem te justifica é Deus. Eu não sei o que a esposa está ouvindo, o que a mãe está ouvindo, o que o filho está ouvindo, mas quem te justifica é Deus, amém? Você pode ter certeza que a sua justiça, todos eles ainda vão ver, amém? Porque o Senhor justificará você diante do seu inimigo, amém? E não haverá acusação contra você. E quando virem o que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês aqui, aqueles que te acusam, aqueles que te apontam, vão querer também estar do seu ladinho. Vai querer saber qual é o seu segredo. E você sabe qual a resposta que você vai dar, né? Aí eu disse para esse companheiro assim, se eu quisesse abrir uma igreja, eu ficaria aqui mesmo no Sudeste, na região mais rica, ou eu iria para o Sul, uma região rica. O meu objetivo, e o objetivo de muitos pastores que verdadeiramente amam as almas, não é o dinheiro. São as vidas, são as almas. E o outro ímpio que trabalha lá comigo, ele disse, creio que foi Deus usando a boca dele, ele disse assim, fulano, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é qualquer um que abre uma igreja para ganhar dinheiro. Mas essa pessoa disse isso porque ele já frequentou uma igreja. Essa pessoa disse isso porque ele se desviou. E ele se desviou porque ele viu um adúltero da palavra do Senhor agindo. Ele era uma alma que estava sendo resgatada aos poucos, porque o trabalhar do Senhor em certas vidas é aos poucos. E ele viu um dos adúlteros fazendo algo errado. E como ele estava meio lá e meio cá, então ele preferiu ir lá mesmo. E hoje ele está lá. Mas eu creio que um dia, em algum dia, ele estará sentado, não aqui nessa cadeira, porque ele mora muito longe daqui, mas em uma cadeira, em uma casa de oração, uma casa onde é pregado a verdadeira palavra. Amém? É muito triste quando nós ouvimos isso. É muito triste quando nós ouvimos o povo de Deus sendo acusado de mercenário, de ladrão. Porque nós que verdadeiramente conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que não é para isso que nós nascemos. Nós sabemos que não é para isso que nós vivemos. Eu contei esse pequeno testemunho porque, assim como eu fui resgatado da morte várias vezes, essas duas vezes são as mais latentes, que eu corri risco verdadeiramente. Mas já houve várias e várias situações em que a minha vida correu perigo, assim como a vida de muitos aqui.
Muitas vezes, quando nós estamos viajando, a nossa vida, como foi contado no testemunho aqui, esse tempo atrás, quando nós estamos viajando, nossa vida correu risco, nossa vida correu perigo. Porque o inimigo sabe, Deus tem um plano na vida de cada um de nós aqui. E de uma forma ou de outra, ele vai tentar fazer parar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas o Senhor aqui é um Deus, o Senhor que nós servimos é um Deus de livramento. É um Deus que salva. Eu estou vendo a irmã ali e creio, e ela sabe disso, que ela foi resgatada. Amém? Ela foi resgatada. Pelo que eu ouvi em relação ao acidente da irmã, já era para não estar aqui hoje. Mas vemos ali, pela vida da irmã, um testemunho de resgate, um testemunho de livramento do Senhor. Muitas vezes nós temos que passar por certas situações, igual hoje eu passei por várias situações, para que eu ficasse mais sensível à presença de Deus. Muitas vezes nós estamos ali, fazendo o que o Senhor está, muitas vezes fazendo o que o Senhor está mandando, muitas vezes nós começamos a deixar o nosso ego levantar, muitas vezes nós deixamos o nosso eu se levantar e tomar conta da nossa vida. Aí o Senhor prepara uma situação, no caso da irmã, amém? O Senhor prepara uma situação em que Ele mostra quem verdadeiramente nós somos, que nós não somos nada. Muitas vezes nós estamos ali levando a palavra, nós estamos ali fazendo algo, achando que estamos fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor, mas muitas vezes não estamos fazendo. Nós estamos fazendo a nossa vontade, o nosso querer. O Senhor diz aqui para cada um de nós, para que nós vejamos o nosso íntimo, sintamos o nosso íntimo, para ver se verdadeiramente nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. Isso não é de nós que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós temos realmente uma boa intenção de fazer algo para o Senhor, e muitas vezes nós, pelo nosso ato, nossa vontade de querer fazer algo para o Senhor, muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Colocamos os pés pelas mãos. E o Senhor diz assim para cada um de nós hoje, para sermos mais sensíveis à vontade dEle, para sermos mais sensíveis à voz dEle. Eu creio e vejo que há pessoas que verdadeiramente são sensíveis à voz do Senhor. Mas Ele diz assim, fique mais sensível ainda. Fique mais sensível ainda. E você pode ter certeza que quem está verdadeiramente dirigindo a sua vida é Ele. O Senhor também tocou no meu coração para perguntar para a igreja, como está o seu coração hoje, igreja? Glória a Deus. No domingo, quando eu estava aqui, eu falei. Depois eu fiquei sabendo realmente que não era de mim. Não era somente eu em relação ao coração pesado. A situação que estava aqui meio pesada. E o Senhor diz hoje para você, como é que está o seu coração esta noite? Esta noite é uma noite de cura e libertação. Quarta-feira, tradicionalmente, uma noite de cura e libertação. Então o Senhor pede para cada um de nós esta noite nos olharmos para dentro de nós hoje. Se verdadeiramente nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração, se dentro do nosso coração não está tendo uma certa mágoa, não está tendo um certo rancor em relação ao nosso trabalho, à nossa vida pessoal, ao nosso dia a dia. O Senhor diz, tocou no meu coração, isso cabe a mim também, porque hoje eu também passei por uma certa situação em que quase que me tornei como injusto. Eu me enfureci, me irei com uma situação que aconteceu no meu trabalho, por causa dos tribulosos que eu trabalho lá. Eu trabalho com um espírita, trabalho com um que não sabe se Deus existe ou se Deus não existe, e outras pessoas que estão com a vida totalmente torta. E o inimigo, e é um prato cheio para o inimigo, essas pessoas, e eu, como naquele setor lá, eu posso dizer assim, que sou o único justo, o único justo, apesar da palavra dizer que não há um justo sequer, amém? Ou vamos dizer que eu sou melhorzinho, para Deus, amém? Mas quase
me coloquei na posição deles em relação à situação que aconteceu lá hoje. Aí eu vi que verdadeiramente eu não sou nada. Verdadeiramente eu digo que sou filho, mas muitas vezes não ajo como filho. Não é por quê? Porque o meu coração, assim como também está aberto às coisas de Deus, muitas vezes nós, vamos dizer assim, nós bobeamos no dia a dia, ao nosso redor, porque o inimigo sabe usar situações, o inimigo sabe usar situações dentro da nossa casa, o inimigo sabe usar situações no nosso trabalho, o inimigo sabe usar situações na rua, em que verdadeiramente muitas vezes nós somos colocados à prova, se verdadeiramente somos aquele cristão realmente que está preparado, porque há muitos que se acham preparados verdadeiramente, há muitos que acham que o inimigo pode fazer o que quiser, mas a mim ele não atinge, porque nós que nos achamos santos demais, achamos que estamos livres de toda a artimanha que Satanás tem contra nós. Não é só eu clamar o nome de Jesus, pronto, já está resolvido, eu sou filho e não sei o quê. Aí eu ouvi um debate de pastores, eles falando assim, em relação como o nosso inimigo ele é astuto. Você coloca uma armadura, um elo protetor na sua frente em relação à palavra de Deus, mas o inimigo ele tenta vir dos lados, então você tem que se cercar, mas o inimigo tenta pelo alto, aí ele tenta por baixo, então nós temos que estar sempre vigilantes. E qual é a principal situação que a gente tem que colocar dentro de nós? O nosso coração. É o nosso coração que o inimigo tenta atingir. Então o Senhor diz para você esta noite, como está o seu coração? O seu coração está cheio de mágoa? O seu coração está cheio de ira? Meu coração está neste dia se irou, mas logo pedi perdão ao Senhor. Então o Senhor diz para você esta noite, para você verificar como está o seu coração, verdadeiramente como está a sua vida. Porque uma coisa que eu entendi em relação à palavra do Senhor é que é muito difícil conquistar o céu. É muito difícil conquistar o céu. Não é fácil. E cada um de vocês aqui sabem que é muito difícil conquistar